Nero, o poder e a loucura. Ele nasceu na família imperial romana. Um jovem promissor que herdou um grande e próspero império. Mas ele era levado pela paixão e corrompido pelo poder. O nome do imperador era Nero. Deixe que me mate, deixe que me lidere. Agripina. No início do primeiro século depois de Cristo, o poder de Roma se estendeu dos mares do Oceano Atlântico às fronteiras da Pérsia. Os romanos não sofreram uma guerra civil por quase 70 anos. Desde o reinado do primeiro imperador, Augusto, aceitaram o sistema de poder hereditário como preço pela paz e estabilidade. O império prosperou. A dinastia imperial estava no seu coração, o que o tornava vulnerável às intrigas e rivalidades. Foi nesta família, em 37 depois de Cristo, que nasceu Lucius Domitius Aenobarbus, o futuro imperador Nero. A infância de Lucius foi insegura. Seu pai morreu quando ele tinha 4 anos. Sua mãe, Agripina, era irmã do excêntrico imperador Calígula. Apesar de ser uma princesa imperial, ela se desentendeu com o irmão e foi mandada para o exílio. Mas Agripina era ambiciosa. Ela estava determinada a fazer de seu filho um imperador. Agripina nasceu no coração da aristocracia e da família real. Era muito perigoso ser um membro da família real a essas alturas. Havia intrigas de todos os lados e as pessoas falavam. E corria muito veneno e divórcios e exílios podiam acontecer a qualquer hora. Então, ela sabia que teria que lutar muito pelos seus filhos e por si mesma para que sobrevivessem e ainda mais que tivessem sucesso. A arrogância e a crueldade de Calígula fizeram com que a aristocracia romana se voltasse contra ele. Muitos diziam que ele era louco. Ele indicou seu próprio cavalo para o cargo de cônsul. Depois de apenas 4 anos no poder, ele foi o primeiro imperador a ser assassinado. O tio de Agripina, Cláudio, foi proclamado o novo César. Ele trouxe sua sobrinha de volta a Roma, onde ela se reuniu com o filho e assumiu seu lugar na corte. Lúcius teria sido educado, cercado pelos amigos de Agripina por empregados, escravos e serviçais. Ele, com certeza, teria sido exposto a muito mimo. Ele teve tutores, é claro, mas provavelmente muito pouco contato com o mundo externo. Historiadores dizem que quando ele deveria estar aprendendo sua literatura e retórica, ele estava muito mais interessado em esculturas, pinturas, em compor e cantar, e ele tinha um gosto para algumas coisas que era bem diferente. Quando Lúcius tinha 11 anos, o palácio imperial era mais uma vez abalado com um escândalo. A esposa de Cláudio, Messalina, publicamente casou com seu amante e o declarou imperador. Cláudio destruiu seus planos e ordenou que sua esposa cometesse suicídio. Arrasado e traído, ele jurou nunca mais se casar. Agripina aproveitou-se da situação.
Usando todo o seu charme, ela seduziu seu tio Cláudio. Ele foi influenciado a mudar de ideia e fez dela sua quarta esposa. Sua dignidade, sua modéstia, seu corpo, tudo é o preço do trono. Tácito. Agripina é membro de uma terrível dinastia, onde as manobras para sobreviver, mesmo dentro da família, são terríveis. No momento que Agripina se casa com Cláudio, ela cria a possibilidade de ver seu filho Lúcio Aenobarbus como filho de Cláudio e futuro imperador. E é precisamente o que ela faz. Ela sabia exatamente o que queria. Cláudio tinha 2 filhos. Um menino, Britânicos, cujo nome foi dado em homenagem à sua conquista da Bretanha, e uma menina, Otávia. Agripina imediatamente tramou para que a mão de Otávia, então com 9 anos, fosse prometida a seu filho Lúcius, estreitando os laços familiares. Mais tarde, ela convenceu Cláudio a adotar Lúcius e deu-lhe o nome de Nero Cláudio César. Aos 13 anos, Nero fez seu primeiro discurso no Senado. Um discurso escrito pelo seu tutor Sêneca, o homem mais culto de Roma. Sêneca é uma das figuras mais importantes da literatura romana e ele tinha a delicada tarefa de educar um possível futuro príncipe. Ele realmente tentou educá-lo com ideias sobre filosofia, sobre clemência e sobre regras simples. Mesmo tendo sido adotado por Cláudio, Nero não foi nomeado seu herdeiro. À medida que Britânicos crescia, Agripina começou a temer que Cláudio deixasse de lado seu próprio filho para a sucessão. Durante um banquete em 12 de outubro de 54 d.C., Cláudio sofreu um colapso e entrou em coma. Mais tarde, naquela mesma noite, ele morreu. Os rumores eram de que Agripina teria envenenado seu marido, o imperador. Agripina se encontrou com uma mulher famosa por entender de veneno chamada Locusta. E com sua ajuda, preparou um veneno de efeito certeiro e colocou num cogumelo. Cássio. O que foi muito suspeito foi o tempo em que tudo aconteceu. Britânicos ainda era muito novo, mas se eles esperassem mais, Britânicos atingiria a maioridade. E eles tinham que agir enquanto Nero estava com a idade mínima para ser um imperador. Ao meio-dia do dia seguinte, Nero apareceu do lado de fora do palácio acompanhado de sua mãe. O príncipe de 16 anos era o novo imperador de Roma. Se a minha pouca idade os deixa inseguros, me guiem com mais cautela. Nero. Nero discursou no Senado. Prometeu manter as tradições aristocráticas e tratar os pontos de vista dos senadores com muito respeito. Mas Nero logo descobriu que sua ambiciosa mãe pretendia dividir o poder com ele. Como Agripina se sentia responsável por levá-lo ao trono, ela achava que ele deveria aceitar que ela liderasse com ele. E as primeiras moedas do reinado mostram 2 cabeças se olhando, dando a impressão de igualdade. Eu acho que Nero não aceitou isso, e seus conselheiros também não. E foi uma guerra de poder desde o começo. Para se proteger da influência da mãe, o jovem imperador se cercou de conselheiros confiáveis. Burros
e Sêneca, seu tutor. O filósofo Sêneca estava em uma posição de grande influência. Seu pequeno estudante agora reinava no mundo civilizado. Sêneca encorajou Nero a acreditar em clemência, justiça e na pureza do ser humano. Ele estava tentado pela ideia que Sêneca apresentou do tipo de popularidade que se pode ter quando se é um líder generoso. E ele gostou da ideia de ter clemência e de ser justo em relação a críticas e outras coisas. Percebe-se, então, que havia elementos promissores no seu comportamento. Com experientes conselheiros orientando Nero, Roma e o Império viveram um período de força, uma administração eficiente e estabilidade econômica. Há uma estrutura institucional, há a coleta de impostos, soldados e oficiais administrativos responsáveis, um sistema de governo que funciona muito bem, se não houver crises externas. Nós temos informações horríveis a respeito de Nero, mas até onde sabemos, quando ele era jovem, ele era inteligente, talentoso e não há motivo para acharmos que ele sempre foi do jeito que ele se tornou mais tarde. As províncias romanas eram estáveis e lucrativas. Sêneca encorajou Nero a ir mais adiante, incentivando-o a mandar exploradores para o norte e para o sul. Um dos grupos foi para o Báltico e para as extremidades da Escandinávia, e voltou cheio de preciosos âmbares. Para desgosto de sua mãe, Nero começou a explorar sua crescente paixão pelo teatro. Em privacidade, ele se encontrava com atores, músicos e dançarinos. Não tardou até que começasse a praticar as artes. Aos poucos ele começou a estudar e a praticar, e muito consciente, aderiu a todos os exercícios para desenvolver e fortalecer a sua voz. Ele deitava de costas, pressionando metais pesados contra o peito, fazia lavagens intestinais para perder peso e se recusava a comer maçãs ou qualquer outra comida considerada prejudicial às cordas vocais. Suetônio. A vida teatral não era apropriada para a aristocracia, principalmente para o imperador. Cansado das críticas de Agripina, Nero usou seus conselheiros para mantê-la afastada. Algumas pessoas dizem que ele deixou o governo nas mãos de seus conselheiros e seguiu com suas atividades artísticas. Os melhores historiadores acham que não era tão simples assim. Eles acham que ele seguia os conselhos e que aceitava instruções, porque seus conselheiros, Sêneca e Burrus, o protegiam de sua mãe. Então, ele estava sempre preparado para ouvi-los. Eu acho que essa é a verdade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele queria ter experiências completas, ele queria ser um grande artista, por exemplo. E eu acho que logo depois ele percebeu que ele podia fazer o que quisesse, que ele não precisava seguir conselhos, que ele podia simplesmente seguir seus instintos, e foi exatamente isso que ele fez. Ele decidiu seguir seu caminho sozinho. E ele fez. Gradualmente, seus vícios se intensificaram. Suetônio. Cercado de atenção e luxo, Nero se interessava cada vez menos pelo governo do Império. Seu grande problema era que agora, que ele já era um homem de 20 e poucos anos, ele não queria ser mais mandado por ninguém. Ele queria ser o dono do seu próprio destino. Nero começou a explorar a possibilidade do poder absoluto.
No começo, Nero era comparativamente moderado em sua conduta em relação à bebida e seus amores. Mas mais tarde, como ninguém o reprovava, ele achou que seu comportamento não era tão mau assim. E foi mais adiante. Cássio. Teoricamente, você é onipotente. Teoricamente, você pode fazer tudo o que quiser. Ok, uma vez ou outra alguém não obedece suas ordens. Mas me parece óbvio que, a partir de um ponto, você pense: por que eu preciso me comportar? Eu sou o dono do mundo. Se eu quero uma mulher, ela é minha. Se eu quero um garoto, ele é meu. Se eu quero escravos, se eu quero riqueza, se eu quero abusar do meu poder, quem é que vai me fazer parar? E Nero experimentou os limites do poder autocrata. Eu acho que ele foi criado sob circunstâncias neuróticas, com uma mãe dominadora e, de certa forma, ele não foi educado para assumir suas responsabilidades. Você tem que ser muito inteligente, muito esperto, para entender o que se espera de você nesse sistema e para diferenciar as pessoas que lhe dizem o que você quer ouvir das pessoas que dizem o que você precisa ouvir. Então, sob esse ponto de vista, nós vemos os problemas de um sistema que necessita de um homem extremamente inteligente. Mais tarde, historiadores que queriam denegrir sua imagem viram em Nero um alvo fácil para suas intrigas. Suas festas agora iam do meio-dia à meia-noite. Quando ele navegava do Tibre à Óssea, havia uma fila de bordéis provisórios pela margem, onde mulheres casadas fingindo ser cafetinas o solicitavam. Nero praticou todos os tipos de obscenidades e depois de usar todas as partes de seu corpo, ele finalmente criou um novo jogo. Ele era solto de uma jaula, vestido com peles de animais, e atacava as partes íntimas de homens e mulheres amarrados a troncos. Quando ele já estava finalmente satisfeito, ele era dispensado por, podemos dizer, seus servos. Suetônio. Dizia-se que Nero, disfarçado, atacava as ruas de Roma à noite com seus amigos. As acusações contra ele se tornaram cada vez mais sérias. Assim que a noite caía, ele vestia uma capa, uma peruca, e ia fazer a ronda nas tavernas, ou andar pelas ruas procurando confusão. E nem sempre confusões inocentes, pois uma de suas diversões era atacar homens que estavam a caminho de casa, esfaqueá-los se eles resistissem e jogar seus corpos no esgoto. Suetônio. Você vê essa imagem de Nero andando por aí e atacando pessoas desnecessariamente pelas ruas. E é interessante ouvir de outras fontes que isso se tornou quase que um esporte na época. Um programa que os jovens adoravam fazer à noite. Eles achavam divertido. Eu acho que o poder absoluto corrompeu Nero, assim como fez com Calígula. É quase certo de ter um efeito desses em qualquer um. Mas para as pessoas que começam muito cedo, é muito difícil para eles entenderem os limites a que você tem que se impor. Sabendo que não podia mais controlar seu filho, Agripina resolveu se aproximar de seu enteado, Britânicos. Nero se sentiu ameaçado. Sua reação foi rápida e brutal. Num jantar no palácio, Britânicos teve súbitas convulsões e morreu. Nero, imperturbável, disse que seu irmão teve um ataque epilético. Enquanto os convidados jantavam, o corpo de Britânicos era cremado. Agripina tentou desesperadamente reconquistar a confiança do filho, mas foi em vão. Nero havia se voltado contra ela.
Nero não aguentava mais ter Agripina controlando tudo que ele fazia ou dizia. Ele se recusou a morar com ela, expulsou-a do palácio depois de fazer de tudo para perturbá-la, mandando pessoas incomodá-la com insultos e comentários de mau gosto. No final, as ameaças e o comportamento violento dela fizeram com que ele decidisse que ela deveria morrer. Suetônio. Nero convidou Agripina para jantar na sua vila perto da Baía de Nápoles. Naquela noite, ele lhe deu um presente, um barco para a viagem de volta. Mas o barco havia sido construído para afundar e afogá-la. O plano falhou. Nero ficou horrorizado ao saber que ela conseguiu nadar e se salvar. Toda a sutileza acabou. Nero ordenou oficiais navais à vila para assassiná-la. Os assassinos cercaram sua cama. Primeiro, o capitão bateu na sua cabeça com um cacetete. E quando o tenente estava tirando sua espada para terminar o serviço, ela gritou: "Aqui! Aqui!" apontando para o seu ventre. Ataque após ataque, ela morreu. Tácito. Nero anunciou que Agripina havia planejado assassiná-lo e proclamou ação de graças publicamente pelo fim do perigo para o imperador. Os primeiros sinais de tirania chegavam a Roma. Eu, Nero César, ganho o concurso. Livre da influência de sua mãe e do controle de seus conselheiros, Nero agora podia dedicar seu tempo e energia à sua ambição real: ser o maior artista de Roma. Ele começou a investir na sua paixão por corridas de biga. Os condutores eram escravos treinados, e a maneira grotesca de Nero apavorou a aristocracia. Mas as pessoas se aglomeravam para ver seu imperador correr. Ver o imperador já é bastante interessante. Vê-lo sair do camarote imperial e dar um show, isso já é diferente. Era muito divertido e acho que a multidão deve ter delirado. Ele precisa dos aplausos, é como um vício. Se você mata seu irmão, sua mãe e por aí em diante, você vai ter que trabalhar duro para ser aplaudido. Se você não é um grande general bem-sucedido, o que você faz para merecer o aplauso do povo? Aí você tem que criar, jogar e fazer malabarismos para compensar. Nero arma o circo, e ele é o centro das atenções. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Nero promovia jogos e espetáculos bizarros. Caçadas de animais selvagens. Corridas de camelos. Shows de elefantes. E batalhas navais nas arenas alagadas divertiam as multidões. Em 60 depois de Cristo, Nero inaugurou uma série de novos jogos, Nerônia, inspirados nos Jogos Olímpicos. Os participantes competiam em ginástica, corridas de biga, poesia, música, oratória e atletismo. Os jogos não serviam só para aumentar sua popularidade. Nero sentia-se o patrono da cultura e das artes.
Eu acho que ele viu no governo a oportunidade de fazer o que queria, que era mudar o gosto das pessoas. Fazer com que elas vissem que atividades artísticas também poderiam ser respeitadas e que valiam a pena. Então, ele tentou apresentar atletismo grego às classes governantes. Ele tentou fazer com que eles tocassem, estudassem música e coisas assim. Eu acho que ele via isso como parte das funções de um imperador. Em 62 d.C., aos 24 anos, Nero finalmente dispensou seus conselheiros de infância. Burrus morreu, possivelmente envenenado, e Sêneca foi obrigado a se aposentar. Ele passou a fazer pouco caso de bons conselhos, uma vez que seus amigos sempre diziam: você sabe que você é César e que você tem autoridade sobre eles e não eles sobre você. Cássio. Em qualquer sistema imperial, sempre existe um clima de medo. Todo mundo já fez alguma coisa errada ou pode ser acusado de ter feito. Todo mundo pode ser acusado de ter traído o imperador. É um sistema mesquinho, secreto, competitivo, onde o medo é constante. A hipocrisia é constante. A própria palavra cortesia, foi criada para descrever como as pessoas se comportam na corte. Existe sempre uma regra para tudo. Os sentimentos ficam escondidos. Nero queria se casar com sua amante, Popéia, que estava grávida, e se livrou da sua noiva de infância, Otávia. Ela não havia dado a Nero nenhum herdeiro. Mas Otávia era popular com as massas por ser a virtuosa filha do divino Cláudio. A tentativa de Nero de denegrir sua imagem foi motivo de distúrbio público. Dizem que sua empregada cuspiu na cara de um interrogador e disse: as partes íntimas da minha patroa são mais limpas que a sua boca. Muito insistente, Nero expulsou Otávia para uma ilha e, longe dos olhos do público, mandou assassiná-la. Doze dias depois, Nero se casou com Popéia. Popéia tinha todas as qualidades, menos a bondade. Ela parecia respeitável, mas era uma depravada. Ela cobria seu rosto pela metade para inspirar curiosidade. Para ela, homens casados ou solteiros, era a mesma coisa. Tácito. Popéia era bonita e vaidosa. Ela mantinha 500 burros para poder se banhar no seu leite. Em janeiro de 63 D.C., para a alegria de Nero, ela deu à luz a uma menina, Cláudia. Mas em março, a criança morreu. Sem um herdeiro e temendo seus rivais, Nero resolveu eliminar todos os seus parentes da família imperial. O futuro da dinastia dependeria somente dele. Bom, pelo menos agora eu posso viver como um ser humano. Nero. Em 18 de julho de 64 D.C., no 10º ano de seu reinado, Nero estava morando numa vila à beira-mar ao sul de Roma. Lá, ele recebeu a notícia de que a capital estava se incendiando. Agora começara o mais terrível e destrutivo fogo. Atingindo lojas que vendiam objetos inflamáveis e espalhado pelo vento, o incêndio instantaneamente cresceu. Tácito. Era uma gritaria e uma correria sem fim. Crianças, mulheres, homens, idosos, todos ao mesmo tempo. Não se via ou entendia nada por causa da fumaça e do barulho.
Enquanto isso, os que tentavam salvar seus pertences e os que roubavam dos outros se batiam uns nos outros e caíam. Muitos acabaram sufocados. Muitos foram pisoteados. Cássio. Nero correu para Roma para organizar o combate ao fogo e as medidas de socorro. Nero construiu acomodações de emergência para os desabrigados. Trouxeram comida de Hóstia e de cidades vizinhas. Cortaram o preço do milho. Mas todas essas medidas de caráter popular não obtiveram nenhuma gratidão. Tácito. Mais da metade da cidade foi queimada. Mas dentro da destruição, Nero viu uma grande oportunidade. O centro de Roma havia se transformado num palco vazio, onde ele poderia projetar e construir uma nova cidade. Havia rumores de que se chamaria Nerópolis. O grande incêndio de 64 abriu um enorme clarão no centro de Roma, permitindo que ele replanejasse a cidade. Teria avenidas enormes e seria a prova de fogo. Era um plano até bem sensato. Seria estendido e no centro teria esse palácio enorme, com parques e áreas verdes bem no centro de Roma. Nero não economizou na construção de um extraordinário novo palácio, chamado a Casa Dourada. O hall de entrada era grande o suficiente para acomodar uma imensa estátua de 36 metros com a sua imagem, arcada com as pilastras, era gigantesca. Uma piscina tão grande quanto o mar era cercada de prédios que lembravam uma cidade, num jardim muito bem equipado, com parreiras, pastos, florestas, onde uma enorme variedade de animais domésticos e selvagens passeava. Partes da casa eram cobertas de ouro, com pedras preciosas e madrepérola. Todas as salas de jantar tinham um teto de marfim, painéis que se abriam permitindo que uma chuva de flores ou de perfumes caísse sobre seus convidados. A sala de jantar principal era circular, e o teto se transformava em noite e dia de acordo com o céu. Quando o palácio foi decorado com todo esse luxo, Nero condescendentemente declarou: "Bom, pelo menos agora eu posso começar a viver como um ser humano." Suetônio. A extravagância foi chocante. Corriam rumores de que Nero teria provocado incêndio para criar espaço para seu novo palácio. É claro que o incêndio foi um acidente. Ninguém, por mais louco que seja, bota fogo na sua própria cidade. Mas em relação à sua popularidade, foi um acontecimento extremamente negativo. Nero precisava de alguém para culpar. Ele se decidiu por uma seita religiosa obscura que vinha crescendo desde a morte de seu fundador 3 décadas atrás na Judéia. Eles eram chamados cristãos. Nero os incriminou e os puniu com as mais refinadas crueldades. Um grupo de homens, odiados por seus vícios, que orgulhosamente se denominavam cristãos. Muitos foram condenados e humilhados até o fim. Eles foram cobertos com peles de animais selvagens e devorados por cachorros. Ou então, eles foram presos a cruzes e queimados para iluminar a noite. Tácito. Apesar dos cristãos não serem muito populares, muitos romanos tiveram pena do seu terrível destino. O reinado de uma juventude antes promissora mergulhou em crueldade e caos.
Não há líder que segure um poder violento por muito tempo. Sêneca. Nero voltou-se ao seu primeiro amor, o teatro. Ele queria cantar e participar de peças, mas agora queria se apresentar em público. A elite romana estava horrorizada. Como alguém pode entender e ainda ter que aguentar um romano, um senador, um César, um imperador, com seu nome no programa, junto com os outros participantes, treinando sua voz, ensaiando músicas, usando o cabelo comprido? Usando a máscara de ator, ele jogou fora sua dignidade soberana. Cássio. Todas essas atividades eram absolutamente inaceitáveis para um membro da elite e para o imperador. É como se a rainha ou o presidente dos Estados Unidos da América resolvessem lutar na lama. É vulgar, é horrível. Todo mundo ia ser contra. Ninguém podia sair do teatro durante seus recitais, qualquer que fosse o motivo. Nós ouvimos falar de mulheres dando à luz na plateia e de homens tão entediados, ouvindo e aplaudindo, que eles se atiravam dos muros, já que os portões estavam trancados e morriam. Depois, eles eram levados e enterrados, suetônia. Em 65 DC, inimigos de Nero, que não suportavam mais seu comportamento, prepararam-se para agir. Mas o plano foi descoberto. Enfurecido, Nero mandou matar ou obrigou a cometer suicídio mais de 50 senadores e oficiais militares. Um oficial perguntou a Nero por que ele abandonou sua jura militar, e a resposta foi: porque eu odeio você. Eu era fiel como qualquer um dos seus soldados enquanto você merecia afeição. Eu comecei a odiar você quando você matou sua mãe, sua esposa e virou charreteiro, ator e incendiário. Flávio. Sêneca, o antigo tutor e conselheiro de Nero, foi acusado de participar do plano e forçado a cometer suicídio. Nem mesmo a esposa de Nero, Popeia, sobreviveu a este período. Uma noite, cansado de ser criticado por chegar em casa tarde das corridas, Nero chutou Popeia tão violentamente que ela e a criança que trazia no ventre morreram. Numa atmosfera de absoluto terror, centenas de aristocratas e membros da corte foram mortos ou exilados. Havia espiões por toda parte, em bordéis, banheiros públicos e mercados. O medo e a suspeita predominavam em Roma. Quem vai dizer abertamente, vamos matá-lo? Quem vai organizar seus amigos para assassinar o imperador? O simples fato de mencionar a possibilidade para o seu melhor amigo é um risco de traição e um risco à sua própria vida. Nas províncias, as legiões ainda eram fiéis a César. Contanto que tivesse seu apoio, Nero estava seguro. Nero sentiu-se confiante o suficiente para embarcar em uma grande turnê artística pela Grécia. Mas desta vez, Nero mexeu com o coração do alto comando militar. O general mais respeitado de Roma, Córbulo, foi acusado de fazer complô contra ele. Foi expulso da Grécia e obrigado a cometer suicídio. A morte de Córbulo foi um forte sinal para os militares. Mostrou que não havia segurança mesmo quando se é bem-sucedido ou bem-nascido. Eu acho que causou grande insegurança no alto comando.
E deve definitivamente ter influído qualquer comandante que estivesse considerando se rebelar. Alguns militares do alto comando de Roma começaram a planejar uma revolta. Enquanto isso, Nero continuava exibindo seus talentos de condutor de biga, ator e cantor. Era coberto de prêmios e títulos. Nos Jogos Olímpicos, ganhou a corrida de 10 cavalos, apesar de ter caído de sua biga e não ter concluído a prova. Nero voltou a Roma cercado de pompa e cerimônias luxuosas. Orgulhoso, ele colocou em exposição suas 1.808 premiações. Mas foi um espetáculo vazio. Finalmente, a rebelião começou. Primeiro na Gália, depois na Ibéria. Algumas legiões renunciaram Nero e proclamaram Galba o imperador. Nem tudo estava perdido, pois o poderoso exército do Reno continuava fiel. Mas seu César, Nero, entrou em pânico. Eu acho que Nero poderia ter virado a situação. As histórias são de que ele perdeu contato com a realidade. E até certo ponto eu acho que isso é verdade. Mas, de fato, o general na Germânia estava do lado dele. E se ele tivesse tomado uma atitude decisiva, eu acho que as tropas do norte da Itália também o teriam apoiado. Mas ele criou espaço entrando em pânico e permitiu que o comandante colocasse a guarda contra ele. O Senado acompanhou e o exército também. Depois de 14 anos como imperador, Nero fugiu de Roma disfarçado. Em 9 de junho de 68 DC, escondido numa vila dos subúrbios romanos, Nero soube que o Senado o declarara inimigo público. Sem nenhuma esperança, deu ordens para que seu servo o esfaqueasse. Não teve coragem de se matar. As palavras do imperador de 30 anos foram: eu morro como um artista. Eu acho extremamente difícil entender o Nero. A gente não conhece o Nero. Existe tanto conflito e tantas opiniões violentas dos escritores contemporâneos que às vezes é difícil acreditar que ele era normal. Eu acho que ele se deixou levar por sua carreira. Ele se via representando um personagem e esse personagem era parte de uma tragédia grega. Ele é um horror em muitos sentidos. Esse indivíduo que chegou ao poder imperial por todos os motivos errados e abusou até não poder mais, ninguém teria nada de bom para falar dele. Mas a verdade é que ele tinha estilo. De verdade. Ele tinha estilo artístico e sua reputação histórica para as futuras gerações, incluindo a de hoje, é a de alguém cheio de vida, que tinha o que dizer. E nesse sentido, eu acho Nero perversamente atraente e, ao mesmo tempo, incrivelmente abominável. Ele era muito jovem, muito inexperiente, não muito inteligente e sem nenhuma autodisciplina. E era um sistema muito difícil de liderar, mesmo para um homem inteligente e experiente. E no final foi um grande desastre. Não existem maravilhosas peças artísticas que compensem a morte de tanta gente. Depois de um século de paz, Roma se encaminha para o que os romanos mais temiam: a guerra civil. Todo o sistema de governo degringolou com Nero. Esse sistema é feito para evitar a guerra civil, e com guerra civil ele se desintegra.
É interessante que durante o reinado de Nero, as pessoas o elogiavam, dizendo: você é o que nos separa da guerra civil. Eles sabiam qual era a alternativa. Eles viam o perigo e ele fracassou. Nero foi o último descendente de César e Augusto. Com ele, acabou-se a dinastia. Mas o nome César permaneceria. Uma nova era de soldados imperadores surgiria das províncias para ocupar o trono vazio. Júlio César, imperador de Roma. Ele era um forasteiro, um provinciano espanhol, e se tornou um dos imperadores mais importantes de Roma. Em 3 séculos, o Império Romano conquistou terras na Europa, África do Norte e o Oriente Médio. E todos eram comandados por um só homem. Mas o imperador Adriano tomou uma decisão que mudaria esse império e a própria história. Ele provocava gargalhadas com seu sotaque provinciano. Histórias augustinas. No primeiro século, o mundo romano contornava o Mediterrâneo e ia do Oceano Atlântico ao Mar Negro. Dentro de suas fronteiras, havia mais de 4.000 cidades, fazendo com que a civilização romana estivesse por toda parte do império. O futuro imperador Adriano nasceu em 76 d.C., em Itálica, uma cidade perto de Sevilha, na Espanha moderna. Seus pais pertenciam à elite da cidade e eram descendentes de veteranos e colonos da Itália. Eles se orgulhavam de sua descendência italiana e sempre disseram às crianças que eram romanos. Quando Adriano tinha 9 anos, seu pai morreu. A responsabilidade de criá-lo foi dada a seu primo Trajano, um oficial do exército muito importante, prestes a receber seu próprio comando. Quando Trajano recebeu ordens para viajar para a capital imperial, o jovem Adriano foi com ele. Roma no primeiro século era muito impressionante.
Os prédios eram magníficos, tinham uma enorme história e tradição. E visto da província, devia ser muito emocionante. Roma era a melhor cidade do mundo ocidental. E foi lá que Adriano foi educado. Ele aprendeu sobre os grandes homens do passado de Roma. Homens como o ditador republicano Júlio César. E os imperadores seguintes que adotaram seu nome. Adriano foi educado em Roma por 5 anos. Eu acho que foi daí que veio seu amor à arte e literatura. E ele via todos os outros provincianos que iam para Roma, a capital do mundo. Mas depois de 5 anos, ele retorna à Itálica e resolve investir em seus outros interesses, como caçar e outros esportes. Então, é uma mistura da alta cultura de um mundo metropolitano com o treinamento militar duro de um mundo provinciano. Aos 18 anos, Adriano retornou a Roma para iniciar uma carreira na administração imperial. Ele era alto e elegante. O cabelo era encaracolado, ele tinha uma grande barba que escondia as imperfeições do rosto. Histórias augustinas. Em poucos anos, incorporou-se ao exército romano como oficial da 2ª Legião ao sul do rio Danúbio. Lá, ele provou ser corajoso e talentoso. Adriano foi promovido e o mandaram lutar com a 5ª Legião nas instáveis províncias dos Balcãs. Em setembro de 96 d.C., um mensageiro chegou ao campo legionário para avisar que o imperador Dominício fora assassinado. Havia sido esfaqueado até a morte num plano organizado por sua esposa e por alguns membros do Senado. Um senador mais velho, Nerva, tomou seu lugar. Os membros da legião não gostaram da notícia. Dominício era popular entre o exército. Ele os tinha visitado, fez campanha com eles e aumentou seus salários. Nerva sabia que ele precisava do apoio dos militares e tentou aliar-se com o poderoso comandante da região do Reno. O nome do comandante era Trajano, primo de Adriano da Itálica, que se tornara co-imperador de Roma. Trajano o tratava como se fosse seu próprio filho. Histórias augustinas. Depois de 2 anos, Nerva morreu e o hispânico Trajano assumiu o império. O império mudou de um império onde todas as classes celebravam as conquistas de Roma para um império elitista. E o resultado dessa dispersão do poder político é não só senadores provincianos, aristocratas provincianos se tornando senadores, mas também alguns de seus líderes sendo escolhidos para imperadores. É um reflexo da dispersão do poder político. Então a aristocracia romana central deve ter odiado a ideia de um novo homem, um estranho, assumindo a posição de poder. A aristocracia não tinha poder para impedir a nomeação de Trajano. Mesmo antes de deixar o Reno, já estavam em seu quartel pedindo favores. Adriano era um forasteiro, mas agora era levado para o círculo do poder imperial por laços familiares. Ele concentrou sua atenção na esposa de Trajano, Plotina, que adorava esse belo e jovem oficial. Eu acho que a chave para entender o porquê de Plotina adotar Adriano é o fato dela não ter filhos com Trajano. Eu acho que para Plotina, Adriano é o filho que ela nunca teve. E isso não só aumentou a família de Trajano, como o crescente grupo da máfia espanhola em Roma.
Em pouco tempo, Plotina fez planos para que Adriano, aos 24 anos, se casasse com uma de suas jovens parentes, Sabina. Trajano precisava colocar seus colaboradores fiéis no Senado, alguns deles amigos hispânicos. O Senado nomeava os comandantes e administradores de Roma. Adriano, apesar de muito jovem, acabou se tornando um senador. Quando Adriano entrou no Senado, ele viu vários provincianos que, assim como ele e Trajano, vieram para Roma e se estabeleceram. Mas o que ele viu também foi parte da antiga aristocracia romana, que com o fluxo desses provincianos eram incisivos em serem ainda mais romanos do que seus antecessores. Teria havido uma divisão entre os novos e a antiga aristocracia, incisiva em enfatizar suas raízes de volta ao passado romano. Então, por um lado, Adriano se sentia um romano e, por outro, enfrentando a aristocracia romana, se sentia completamente de fora. Ele leu um discurso do imperador no Senado e provocou gargalhadas com seu sotaque provinciano. Adriano imediatamente começou a estudar latim até que atingisse a perfeição. Histórias Augustinas. A popularidade de Trajano veio com seu sucesso militar. Em 101 d.C., ele levou suas legiões pelo rio Danúbio para invadir os férteis vales da Dácia, na România moderna. Adriano recebeu ordens para se juntar à campanha. A campanha da Dácia foi muito importante e acho que deu a Adriano uma sensação de mais contato e proximidade com o exército, coisa que ele manteve quando se tornou imperador. Em suas viagens pelo Império, ele se sentia muito ligado ao exército e eu acho que isso começou com a campanha da Dácia. As guerras da Dácia, em termos militares, consagraram Adriano. Na Segunda Guerra da Dácia, ele lidera a primeira legião Minerva à batalha. Isso impressionou Trajano imensamente e consagrou Adriano como um dos melhores generais do Império Romano. Adriano provou ser um excelente comandante, atacando tribos inimigas e deixando rastros de destruição. Foi recompensado com o governo da Baixa Panônia, onde está a Hungria moderna. No ano 108, aos 31 anos, Adriano foi eleito um dos 2 cônsules de Roma, os líderes políticos anuais. Ele tinha 11 anos a menos do que o necessário para o cargo, mas com o apoio de seu primo, o imperador, podia ignorar os comentários desagradáveis que ecoavam por todo o Senado. Enquanto isso, o sucesso das campanhas da Dácia aumentavam as ambições militares de Trajano. Em 113, atacou a maior ameaça para o poder romano no leste, a Pérsia. Com um grande exército, Trajano triunfou mais uma vez, conquistando vários territórios. Pela primeira vez, os soldados romanos banharam-se no Golfo Pérsico. Adriano, mais uma vez, compartilhava deste sucesso. A ele foi dado o governo de todo o Império do Leste, com base própria de poder na cidade de Antioquia. Subitamente, o imperador Trajano, aos 64 anos, teve um infarte e morreu. Não tinha filhos e não havia nomeado nenhum sucessor. Em 9 de agosto de 117, uma declaração foi lida pela esposa de Trajano, Plotina, apoiada por uma outra pessoa da Itálica, Atianos, chefe da segurança pessoal do imperador. Juntos, anunciaram que Trajano, pouco antes de morrer, tinha oficialmente adotado Adriano. Mas a declaração não foi suficiente para fazer dele imperador.
ele se voltou para suas legiões pedindo apoio. Antes que qualquer rival pudesse disputar o posto, as legiões do leste declararam Adriano, aos 41 anos, César e imperador. Ele dizia que não havia nada sobre guerra ou paz que ele não soubesse. Cássio. Como imperador, Adriano governou todas as terras que cercavam o Mediterrâneo. As responsabilidades eram enormes. É muito fácil para nós imaginarmos que um governo tem um plano do que será realizado no seu mandato. Mas eu não acho que eles pensavam assim. Eu acho que eles achavam que a função do governo era essencialmente assegurar a paz, defender as fronteiras, ter um sistema justo de justiça e dar às pessoas as necessidades e condições básicas da vida. E não ficar mudando a toda hora e inventando novas regras e papéis ou novos planos de mudança. Eu não acho que ele teria dito: quando eu morrer, eles vão dizer que eu fiz A, B ou C. Eu acho que ele teria dito: quando eu morrer, vão dizer que eu fui um grande imperador. Adriano, ainda em Antioquia, escreveu para o Senado pedindo confirmação de que era imperador. Prometeu respeitar os privilégios dos senadores e nunca mandar matar nenhum. O Senado o confirmou, sabendo que as poderosas legiões do leste já o haviam escolhido. Logo após, Adriano surpreendeu a todos com uma decisão significativa e surpreendente. O império não deveria se expandir mais. Os anos de luta na Dácia e na Pártia o convenceram da superioridade de Roma em relação a seus vizinhos. Mas o preço da conquista era muito alto. A política de supressão de Adriano e de proteger as fronteiras externas, algumas com fortes, parece não fazer sentido. Não tinha vantagem nenhuma para o Império Romano ocupar áreas desurbanizadas e de baixo nível populacional na periferia do Império. Nenhum lucro e um risco muito grande. No leste, ele levou as legiões romanas ao lado oeste do rio Eufrates. Ele recentemente havia conquistado províncias no leste que foram deixadas nas mãos dos reis locais e que atuariam como zona de segurança com as fronteiras instáveis. Acima do Danúbio, a Dácia continuaria fazendo parte do território romano, enquanto milhares de colonos se mudavam para as férteis terras. Mas por questão de segurança, a única ponte que havia sobre o rio foi queimada. Os senadores achavam que a conquista era o caminho para a riqueza e a glória. Muitos acreditavam que tinham mais direito ao trono do que o hispânico que havia sido eleito por soldados a quilômetros de Roma. Foi planejado um golpe para destroná-lo. Atianos, o chefe da guarda petrônica, descobriu o golpe e agiu. Mandou prender 4 senadores e os mandou matar rapidamente. Não há dúvidas de que Adriano sabia o plano para assassinar os 4 senadores. É cruel, mas é uma boa política. O que um bom imperador tem que fazer no início do seu reinado é eliminar a oposição. E Adriano o fez com habilidade. Não é escrupuloso, mas assegura o seu poder. O Senado estava dominado. Adriano então voltou a Roma com sua esposa e mudou-se para o vasto palácio imperial com vista para os círculos máximos. Centenas de serventes, escravos e oficiais estavam à sua disposição. Foi então que ele considerou sua próxima jogada. Adriano era o 14º imperador e se esperava que com as eleições houvessem medidas populares extravagantes. Adriano resolveu ganhar apoio popular com um gesto espetacular. No fórum, fez uma enorme fogueira onde queimou todos os impostos não pagos e dívidas ao tesouro.
As celebrações públicas continuaram com generosos jogos e presentes. Em Roma, além de entretenimento popular e extravagâncias sem limite, ele presenteou o povo com especiarias em homenagem à sua sogra. E em homenagem a Trajano, ele mandou botar essências de bálsamo e açafrão nas cadeiras do teatro. Histórias augustinas. Roma estava em paz, mas as preocupações de Adriano iam muito além das fronteiras da cidade. Está muito próximo da verdade chamar seu treinamento de batalhas sem sangue. Suas batalhas, um treinamento sanguinário. Joséfos. Adriano sabia bem onde estava a chave do seu poder. As legiões. Elas o elegeram. Podiam derrotá-lo. Comparada com as legiões do campo, a opinião dos senadores não tinha a menor importância. Mas Adriano estava vulnerável. Ele temia que sua decisão de acabar com as conquistas militares, com suas oportunidades de glória, promoções e prêmios, fizesse com que o exército se voltasse contra ele. Ele estava confiante em relação ao apoio das legiões do leste e, ao final do ano 120, partiu numa missão vital para conquistar as legiões do oeste. Adriano cruzou os Alpes até os campos legionários do Reno, fronteira-chave com as tribos germânicas. Ele visitou uma por uma, determinado a que suas forças armadas se mantivessem ocupadas, prontas para a batalha e fiéis a seu imperador. Eu acho que Adriano sabia que Trajano foi um imperador muito popular entre os soldados. Quer dizer, ele não só os envolveu em campanhas maravilhosas, mas ele fez questão de liderá-los pessoalmente, apesar de já estar com uma certa idade. Adriano era um homem grande e forte. Ele tinha um tipo físico Franco I ou Henrique VIII. Ele era um excelente caçador e foi por questões políticas que ele resolveu que expandir não era o caminho. Então eu acho que ele quis compensar isso, participando das manobras militares, mostrando às tropas que eles ainda eram tremendamente importantes. Ele treinava seus soldados como se a guerra estivesse prestes a estourar. Os inspirava com o poder da sua própria força. Na verdade, vivia uma vida como soldado e feliz da vida se alimentava de bacon, queijo e vinagre. E para que as tropas se prontificassem a obedecer suas duras ordens, ele presenteava alguns e honrava outros. Ele se vestia com roupas comuns. Não usava ouro no cinto da sua espada ou joias. Visitava soldados doentes, abandonou o luxo, melhorou a qualidade das armas e o equipamento dos soldados e fez questão de ter conhecimento profundo das lojas militares. Histórias augustinas. Adriano não hesitava em exercitar uma disciplina cruel. Suas ordens tinham que ser consideradas sagradas. As tropas do oeste foram conquistadas. No ano de 122, Adriano chegou à Bretanha. A Bretanha é a maior ilha que os romanos conhecem. O céu está sempre coberto com nuvens e chuva. Tácito. Júlio César tinha sido o primeiro imperador romano a visitar a ilha 170 anos antes. E o imperador Cláudio começou sua conquista em 43 d.C. As tribos ao norte da Bretanha resistiram ao poder romano. Mas ao invés de tentar conquistá-las, Adriano resolveu isolá-las. Ele decretou que um imenso muro de uns 50 metros de altura fosse construído de costa a costa para marcar a fronteira da civilização romana com o, segundo se alega, selvagem mundo dos bárbaros. Existe um grande abismo na imagem entre os bárbaros e os romanos. Esse abismo já havia sido desenhado pelos gregos, que inventaram o termo bárbaro, que simplesmente significa alguém que não fala grego, que fica bar, uma bobagem. A maneira de vermos a diferença que faziam entre os bárbaros e os romanos
é pelas suas representações em esculturas monumentais de como eram os romanos, e como aqueles bárbaros desgrenhados eram e como se comportavam. Eu acho que o muro foi mais uma declaração política do que qualquer outra coisa, para mostrar a quem o visse que tinha sido construído por um império poderoso e por um homem que sabia construir. O Muro de Adriano simboliza muito bem o próprio Adriano, porque demonstra claramente o momento desse mundo civilizado que ele criou. O Grande Muro era guardado por 15.000 auxiliares, que serviam durante 25 anos, e recrutados por todo o Império, hispânicos, gauleses, germânicos, até sírios e dacianos. Adriano se beneficiou dos serviços de provincianos e soldados, e os recompensou com o mais valioso prêmio, a cidadania. Adriano via a cidadania como um privilégio, mas ele também achava que ela podia ser conquistada. Por exemplo, servir o exército romano como auxiliar, não sendo cidadão, dava direito à cidadania no final do trabalho. Então, Adriano distribuiu a cidadania aos provincianos, o que foi extremamente importante para a história do Império Romano. E foi uma das grandes realizações de Roma, em função de educar as pessoas em termos romanos, os associando à cidadania romana. Mesmo uma ilha distante como a Bretanha poderia ser seduzida pela civilização romana, tornando-se uma pacífica província romana. O governador da Bretanha encorajava indivíduos e comunidades a construírem templos, mercados e casas. Ele começou a ensinar aos filhos dos líderes uma educação liberal. Como resultado, a nação que antes rejeitara o latim começou a querer mais informações. Mais tarde, usar o nosso vestido e a toga viraram moda. E aos pouquinhos, os britânicos se interessavam por descanso, por banho, uma mesa de jantar bem servida. Tácito. Com suas fronteiras fortemente protegidas, Adriano esperava que os benefícios da civilização romana trouxessem uma ordem duradoura ao império. Ele se excedia com gratificações para seus desejos. Histórias augustinas. Em 124 d.C., as viagens de Adriano o levaram por todo o império, da costa atlântica até o Mar Negro, e de volta à terra que mais amava, a Grécia. Desde jovem, sua paixão pela cultura grega já era bem conhecida. Até sua barba cuidadosamente aparada e seu cabelo encaracolado com pinça eram baseados nos modelos da cultura grega clássica. Essa mudança radical das barbas muito bem feitas do passado ditaram o estilo imperial por décadas. Adriano, assim como muitos romanos, considerava a literatura e a cultura artística gregas superiores à da própria Roma. Este amor à Grécia intensificou-se com um caso de amor. Adriano estava apaixonado por um rapaz da região do Mar Negro chamado Antinos. Uma das regras das tradições romanas que repetidamente aprendemos é que a prática homossexual, pelo menos entre os cidadãos romanos, era um grande tabu. Eles falavam das relações homossexuais como sendo típicas dos gregos e não dos romanos. Adriano não só teve uma relação homossexual com Antinos,
assim como aconteceu com muitos de seus antepassados, pois muitos deles tiveram tanto namorados como namoradas, mas ele a divulgava ostensivamente. Ele chamava atenção para o fato. Os dois amantes viajavam por toda parte juntos. No final de 124, chegaram a Atenas. No inverno que passaram lá, Adriano, com muito entusiasmo, declarou a cidade o centro cultural da Grécia. Autorizou um novo aqueduto, o término de um templo, e um novo quartel na cidade chamado Adrianópolis, e uma imensa biblioteca. No ano seguinte, Adriano finalmente retornou a Roma. Estava com 49 anos. Dos seus 8 anos no trono, passou os últimos 5 fora da capital e longe da imperatriz, sua esposa de 36 anos, Sabina. Como ele mesmo costumava dizer, se ele fosse um cidadão comum, teria se livrado dela por seu temperamento doente e por sua irritabilidade. Histórias augustinas. A esposa de Adriano, Sabina, é uma figura bem misteriosa. Nós não sabemos muito sobre ela e eu acho que Adriano não se interessava muito por ela. Mas pode-se dizer que a vida doméstica na corte era bem mais tranquila agora do que no reinado de Nero, por exemplo. Não era mais um lar de intrigas, mortes e ciúmes. Era um estilo de vida mais calmo, meio burguês, e é o reinado de Adriano que inicia essa tendência. Bem, eu diria que era quase impossível ser casada com Adriano. É óbvio que ele era um homem com vontade própria, que queria decidir sobre tudo, que tinha uma visão muito específica em relação às coisas e que queria liberdade para viver a sua sexualidade como bem entendesse. Então eu imagino que isso não era muito atraente para sua esposa. Mas é muito difícil penetrar no boudoir dos imperadores. Suas responsabilidades de trabalho eram enormes, oficializando cerimônias religiosas, fazendo julgamentos, checando as finanças. Ele até achou tempo para se encarregar de um dos grandes monumentos romanos, o Panteão. Ele reservou suas tardes para acadêmicos e oradores, tentando impressionar os mais famosos acadêmicos e intelectuais da Grécia. Como ele entendia muito de verso e prosa e tinha um vasto conhecimento em artes, ele sujeitava seus professores, por saber mais do que eles, ao ridículo, à chacota e à humilhação. Histórias augustinas. Os que eram convidados a se sentar com o imperador eram cautelosos com seu temperamento. Um acadêmico, Favorinos, foi forçado a ceder a Adriano em uma questão linguística mínima. Quando criticado por ter cedido, mesmo estando certo, Favorinos retrucou. Vocês estão me subestimando, meus amigos. Se não conseguem ver que eu sou o mais inteligente, aquele que tem 30 legiões. Não custou muito para que a atenção de Adriano se desviasse das questões intelectuais. E ele se preparou mais uma vez para viajar pelo Império e usufruir das glórias de sua Roma em paz. Ele conheceu muitas cidades. Na verdade, mais do que qualquer outro imperador. Cássio. Adriano havia permanecido na capital por menos de um ano, quando recomeçou suas viagens pelas províncias. Além de se certificar que as legiões continuassem fiéis, estava determinado a deixar sua marca nas cidades do Império. À primeira vista, é conveniente pensar no Império Romano como uma grande bolha governada por Roma. Mas, devido à lentidão dos transportes, às vezes levava 3 meses para o mensageiro chegar de Roma a uma pequena cidade da Espanha e você nunca sabia se ele ia chegar ou não. Então, na verdade, as cidades, espalhadas por todo o Império Romano, agiam de uma certa forma, praticamente autônomas, quase separadamente independentes.
Viajando de cidade em cidade, o imperador e sua comitiva levaram a toda parte do império uma sensação de pertencerem a um mundo comum. A viagem da comitiva de Adriano deve ter sido vasta e esplêndida. Provavelmente se podia ver Adriano se aproximando de uma cidade bem antes dele chegar. E é claro que no meio de tudo estava sua esposa Sabina e sua corte, e também seu amado Antinous. Uma delegação vai encontrá-lo do outro lado da muralha. Vai haver uma grande cerimônia. Vão haver sacrifícios. O sacrifício é sempre um momento de grande euforia, de distribuição de carne. É uma festa para todo mundo e vai haver discursos. E você pode ter certeza que os discursos eram intermináveis. E o melhor orador local faz um discurso honrando a grandeza desse divino imperador. E o imperador responde, provavelmente com alguns privilégios e presentes especiais para a cidade. E então, ele entra na cidade. Eles, sem dúvida, fariam de tudo para animar a cidade. Restaurar alguns prédios e, quase com certeza, dedicar um prédio em sua honra, para homenageá-lo. Novos templos, estátuas e inscrições fizeram de Adriano um restaurador, benfeitor, libertador e redentor do universo, o divino salvador do mundo. Novas cidades eram nomeadas em sua honra. Cidades como Adria Aveni, a moderna Avignon, na França. Eu acho que a habilidade de Adriano em suas viagens é a melhor prova do sucesso de sua política de parar com a expansão militar. É um império que agora está em paz, está estável. Um império onde o imperador pode deixar Roma e viajar pelas províncias, não como líder de um grande exército, mas como líder de uma comitiva da corte. E viajar por todo o Mediterrâneo estimulando uma política de integração cultural. As viagens de Adriano são a evidência do sucesso da política de Adriano. No ano de 130 depois de Cristo, depois de viajar pela África do Norte, Itália, Ásia Menor e Oriente Médio, ele chegou ao Egito. Com uma comitiva que incluía Sabina e Antinous, Adriano cruzou o Nilo. Em Tebas, a comitiva real visitou monumentos antigos. Em alguns, chegaram até a gravar inscrições. Mas a viagem foi marcada por uma tragédia. Durante a viagem, Antinous, o amado de Adriano, morreu. A causa da morte de Antinous foi um acidente de barco. Ele escorregou à beira do Nilo, ficou preso nas plantas e se afogou. Adriano, é claro, ficou arrasado. Para Adriano, Antinous simbolizava toda a beleza da cultura grega. Em sinal de sua profunda tristeza, Adriano declarou Antinous sagrado e inaugurou um novo culto religioso em honra à sua memória. Adriano fundou uma nova cidade em homenagem a Antinous, com o nome de Antinous. E ele espalhou estátuas com a imagem de Antinous por todo o império. Ele queria que as pessoas soubessem de tudo e não tinha a menor vergonha. Não era algo que ele achava que devesse esconder. Era algo que ele se orgulhava e que mostrava que ele era um ser humano. Do Egito, Adriano começou sua longa jornada de volta a Roma. Mas mais problemas surgiram. Na Judéia, sua política de assimilar provincianos à cultura romana estava falhando. Os judeus tinham uma cultura antiga e específica e estavam resistindo à imposição da cultura romana. Numa visita anterior,
Adriano encontrou Jerusalém ainda em ruínas devido a um ataque romano 60 anos antes. Ao lado do templo judaico principal, ele começou a construir um novo templo para Júpiter e o imperador. E também declarou que a cidade deveria mudar seu nome em sua honra. Os judeus se recusaram a aceitar tamanho desrespeito às suas tradições. No ano de 132, eles se revoltaram. Adriano enfrentou uma guerra poderosa. Durante 3 anos, os romanos lutaram contra as táticas guerrilheiras do rebelde exército judeu. Mas no final, o resultado foi de uma extrema violência. Os prisioneiros capturados foram vendidos como escravos. Os judeus foram expulsos de Jerusalém e a província da Judéia foi abolida, recebendo o nome de Síria-Palestina. A revolta judia nos ensina 2 lições. Primeiro, que tem um motivo para as viagens de Adriano. É para manter a paz e para se certificar de que não vai haver revoltas. Segundo, nos mostra que não importa o quão clemente, o quão humano Adriano tentou parecer, existe um limite no Império Romano, que é o fato das revoltas serem resolvidas com a espada, com violência. Querida alma, doce passageira, amiga camarada e convidada do meu corpo. Que região agora é a sua meta? Pobre, insensível, incapaz por ser anciã de sorrir. Adriano. Adriano retornou a Roma no começo de 134 d.C. Aos 58 anos, ele tinha viajado milhares de quilômetros. 13 dos 17 anos anteriores, ele passou visitando as províncias. Havia chegado a hora de se instalar na sua vila especialmente construída em Tivoli, a alguns quilômetros de Roma. Tivoli era um palácio magnífico. Com uma circunferência de 10.000 metros, foi construído como um modelo do mundo romano, cada parte representando uma província ou área, África, Itália. Andar pelo palácio era como ir com Adriano às suas visitas às províncias. Eu gosto de ver a Vila de Adriano como uma representação da sua personalidade. É com certeza uma expressão da sua paixão pela arquitetura. É extremamente difícil de se entender porque é tão difusa, tão confusa, tão espalhada. Tem tantas coisas desnecessárias. Halls imensos, banheiros, salas de jantar que têm as mesmas funções, que são basicamente áreas para se apreciar. Apreciar o poder de um imperador em construir o belo, quase de tirar a respiração. Em 135 d.C., Sabina morreu, e a saúde de Adriano começou a se deteriorar. Parecia estar com tuberculose. Ele temia um ataque nos seus dias finais. A prisão de alguns senadores suspeitos gerou grande ódio, mas a maioria de seus oponentes permaneceu passiva. Eles sabiam que seu imperador estava morrendo. Ele começou a adoecer. Ele já tivera esse problema antes. Sangramento no nariz, mas dessa vez foi muito mais sério. Cássio. Adriano, que não tinha filhos ou parentes próximos, resolveu que a melhor escolha para seu sucessor seria um senador de 51 anos chamado Antonino.
Todos os imperadores se preocupavam com a sucessão. E uma das curiosidades do Império Romano é que poucos deles tinham sucessor, porque eles, na maioria, não tinham filhos, assim como Adriano não tinha. Então, era muito importante para eles assegurarem uma sucessão estável e pacífica. Adriano fez o melhor que pôde. Eu vejo Adriano como símbolo de um novo sistema de governo, onde o poder é passado de uma geração a outra. Não de pai para filho, mas através da escolha da melhor pessoa, de um leque muito maior de candidatos potenciais. Ele marca, podemos dizer, a provincialização do governo romano. Adriano estava enfraquecendo cada vez mais. Em função de sua saúde, viajou para o sul de Nápoles para se banhar em águas sulfúricas. Mas em 10 de julho de 138 d.C., Adriano morreu. Estava com 62 anos. Senhoritas nobres cantam um hino num tom triste e solene. Suas cinzas são colocadas numa estrutura de madeira, tipo uma pirâmide, com incensos, frutas perfumadas, especiarias e muitas ervas. Após a cerimônia, uma tocha é acesa. As chamas começam a devorar o prédio inteiro. Nesse momento, surge uma águia no ar do andar mais alto, que eleva a alma do falecido imperador até o céu. Então, ele recebe a honra dos deuses. Herodes. As cinzas de Adriano foram depositadas no mausoléu ao lado do rio Tibre, em Roma. Para mim, Adriano foi muito importante porque ele não tinha os preconceitos de um romano de Roma, por assim dizer. Ele via a vida de uma perspectiva provinciana. Ele passou a maior parte do seu reinado viajando pelas províncias, ampliando a percepção do Império Romano, criando uma grande estabilidade para o futuro. Isso foi muito importante. Sem dúvida, no primeiro século depois de Cristo, tudo é concentrado em termos de recursos. Tudo está sendo sugado das províncias para Roma. No segundo século depois de Cristo, e especialmente com Adriano, você tem o desenvolvimento das províncias por toda parte, o que eventualmente enfraquece o centro. Adriano deu ao Império uma nova estabilidade. Uma estabilidade baseada em fronteiras bem guardadas e um exército bem treinado. Enquanto Roma seguia para seus anos dourados, precisava de imperadores com a habilidade de Adriano. Sem eles, o Império se tornaria um desastre.